A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Olá, professores, alunos e alunas, professoras, técnicos, técnicas, terceirizados, terceirizadas da Universidade Federal de Uberlândia. Bora prosear, tá no ar, Liane. Pois é, e essa edição de hoje tem uma convidada bem especial. Especialíssima, olha aqui, ó, uberlandense, Geni de Araújo Costa, nasceu em 8 de outubro de 1956 e se dedicou a pesquisas, entre outras, nas áreas da qualidade de vida e bem-estar, preparação para aposentadoria e envelhecimento saudável. Vou ter grandes aulas aqui hoje. Ela tem uma família linda, canta e borda, é palestrante, escritora e ama todo tipo de arte. Egressa da UFO, ela se graduou aqui em Educação Física em 1978. Seu mestrado e doutorado foram na PUC de São Paulo, em Educação. Trabalhou por 2 anos na nossa casinha, hoje conhecida como ESEBA, a Escola de Educação Básica da UFO. Em 1982, se tornou professora da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFO, a FAEF, onde deu aula durante 44 anos. Antes de se aposentar, em 2016, a professora Geni foi tutora do PET, o Programa de Educação Tutorial da Educação Física, coordenadora do AFRID, o Projeto de Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade, presidente do Conselho Editorial da revista Educação Popular, diretora da FAEF, diretora de extensão, membro da diretoria do Conselho Municipal do Idoso, consultora ad hoc do Ministério da Educação e muito mais, que a gente vai descobrir ao longo dessa conversa. Geni Araújo Costa é a nossa convidada especialíssima de hoje, porque, como todos sabem, universidade é feita de gente, gente é feita de história. Eu não vou aguentar a primeira pergunta, sabe por quê? Sim. É antes disso aí. Ela é de Uberlândia. Uhum. E o uberlandense gosta de saber de qual local de Uberlândia, onde nasceu. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Porque a vida é feita de histórias, né? A universidade tem a sua história. E eu participei por 44 anos dela. Isso, para mim, é assim, extremamente gratificante. Eu nasci na Rua Ituiutaba. A minha mãe morava... Bairro Aparecida. Bairro Aparecida. Meus pais moravam lá, minha avó, e eu nasci por lá. Eu fui a única que nasci aqui. Meus irmãos nasceram em outras cidades, em Ituiutaba. E meu pai era de Ituiutaba, então morava lá e tal, e veio para cá e eu nasci aqui. E, então eu nasci na Vila Operária, que antigamente era assim. Exatamente, Vila Operária. E depois, por muito tempo da minha vida, eu passei no bairro Lídice. Às vezes a gente morava numa casa, mudava para outra. Aí mudava para outra rua. E até que meu pai faleceu e a gente juntou todos os trapinhos e compramos uma casa na Rodolfo Correia, que é bairro Lídice também. Então, Lídice. Toda a minha infância maior e a minha adolescência e juventude toda foi no bairro Lídice. Só para já jogar a palavra aqui para Eliane, a Vila Operária, hoje é bairro Aparecida, é operária porque a Mogiana passava ali com os vagões ali na altura da João Naves de Ávila, né, professora Geni? Onde é o Terminal Central, né? Onde é o Terminal Central, e ali em volta, os operários, basicamente da Mogiana, começaram a se estabelecer, a morar, a montar seus comércios e tal, e ali virou Vila Operária e foi subindo ali para ali acima. Professora Geni, a senhora falou há pouco, né, do seu pai. Quantos irmãos esses que nasceram em Ituiutaba? Os meus? Sim. Nós somos em 4. Aí uma faleceu. Mas meu pai tinha 9 irmãos, a minha mãe tinha 12. Então era uma família bem populosa. Mas naquela época era assim mesmo, né? Então nós somos 4. Uma faleceu, restam-nos eu e mais 2. Professora, e como foi a sua infância na Vila Operária, depois no bairro Lídice? Olha, foi muito interessante. Eu me recordo que na Rua Prata, eu acho que eu falei errado, eu nasci foi na Rua Prata. A minha avó que morava na Rua Ituiutaba.
Era aquela casa enorme, a gente entrava, torrava café, moía. A gente chegava, sentia o cheiro de café e ia embora. Porque aí a gente ia ter que torrar ou morrer. A gente não queria, a gente ia embora. Então, foi uma infância muito, muito interessante. Na época não tinha televisão, né? Mas tinha uma pessoa, eu não me recordo bem, ele punha uma tela, você comprava, eu quero assistir o filme tal. Aí ele te alugava, mas ele montava uma tela e projetava o filme nessa tela. Aí os moradores vizinhos pegavam as cadeiras, sentavam e a gente ia ver um filme. Crianças, adultos, idosos, todos juntos. E as crianças sentavam no paralelepípedo. Eu lembro direitinho, eu sentada e puxava o vestido assim, até no pé. Puxava, né? E era muito lindo aquilo. Para mim era assim, era um momento lúdico para ser lembrado até hoje, né? E foi lindo isso, eu fazia isso demais. Minha mãe fazia pipoca, servia para gente lá, aquelas coisas assim bem interiorana mesmo, e que eu acho que falta muito hoje, né? E tinha uma vizinha em frente que era do seu Zé Barbeiro, ele era barbeiro mesmo, e aí no fundo da casa dele tinha um pomar maravilhoso, varridinho, parecia uma fazendinha ali, e tudo limpinho, e ele fez um fogãozinho para os filhos dele, e me chamaram para ir lá brincar com eles fazendo comidinha, e era comidinha de verdade. Só que eu achei que estava demorando demais o arroz ficar pronto, eu mudei o fogo e queimou. E apanhei. Apanhei. Aí eu falei, não tem problema. Eu vou lá na minha mãe e busco outro. Aí fui lá e busquei, aí fizeram, aí eles acomodaram. Então foi uma infância muito feliz, uma infância muito amorosa, cheia de doenças daquela época, né? Catapora, cachumba, eu tive todas. Mas assim, era todo mundo uns ajudando os outros, sabe? A vizinha da minha mãe, quando eu tive cachumba, ela me amarrava um pano assim com umas folhas, me recordo, parece que era folha de fumo. Passou. Isso que era para diminuir o inchaço. Um inchaço. Continuo não me aguentando. Na Rua Prata, em que altura? Só para eu saber se está mais perto do Bom Jesus, mais perto da João Naves de Ávila? Não, era entre a Floriano Peixoto e a Cesar Alvim. Central mesmo. Hoje ali é Aparecida mesmo. Em frente onde era um colégio, ainda se não me engano. É do Cesu. Do Cesu. É lá em frente ali. Professora, e a senhora conta, né, que sua família era de Tuiutaba, veio para Uberlândia. Por que seu pai decidiu mudar? Porque minha mãe era daqui. A minha mãe, eles moraram lá. E aí, quando a gente foi crescendo um pouquinho, eles resolveram vir para Uberlândia, acho que ficar mais perto dos irmãos dela, acredito eu. E aí, não saímos mais. E seu pai trabalhava em quê? Meu pai trabalhava em muitas funções. Ele trabalhava em empresas de laticínios. E aí, depois ele foi vendedor de caminhões da Mercedes. Desculpa. E ele trabalhava em fazenda, né? A gente tinha fazenda também. Então, ele fazia várias coisas para nos manter e a gente ser o que é hoje. Por isso que a gente nunca deve falar, eu sou mãe da minha mãe. Não vai ser nunca. Porque ela te deu a vida, né? Ela te deu a vida. E você nunca vai dar isso para ela. Então, eu acredito isso, sabe? Eles fazem tudo para nos conduzir, né? E a sua mãe trabalhava só em casa? Tinha alguma profissão? Minha mãe trabalhava só em casa. Ela era do lar. Naquela época era muito difícil mulher trabalhar fora. Naquela época, a mulher que trabalhava fora ou era professora ou era costureira. Né? Não tinha... Mas ela costurava na casa dela, né? Costurava em casa, as costureiras, né? Isso. Era em casa, quem saía mesmo. E, inclusive, eu estou vendo aqui, assim, a sua relação com, indireta, mas com a educação, morava ali de frente
O CESU, que é o Centro Estudantil Secundarista de Uberlândia, que foi uma das principais salvaguardas dos adultos em Uberlândia, que podiam fazer supletivo, né? E aí alcançar aquela escolaridade que tinha perdido na idade. Isso. Né? E depois, a educação sempre fez parte da minha vida mesmo. Quando eu tinha uns 15 anos, já morando no bairro Lídice, na rua Doutor Lacerda, em frente tem uma escola, o Honório Guimarães. E naquela época não tinha muitas regras, né? E aí a diretora sempre me chamava para substituir as professoras que engravidavam. E eram só 3 meses, né? Vivia grávida, eu substituía. Aí a outra eu substituía. Primeira série, segunda, terceira, todas que tinham. Eu era a substituta. Então, e esse tempo não conta na minha profissão. Eu já dava aula desde essa época. Sim. Aí eu fazia colegial. E nós éramos 3 amigas inseparáveis. E a mãe de uma era diretora de um grupo escolar, na época chamava assim, né? E ela falou assim, vocês não querem dar aula lá no grupo? Basicamente adolescente, né? Claro que queremos. Um dinheirinho a mais, né? A mais porque não tinha nada. E a gente foi dar aula. Uma pegou a 3ª série, a outra a 2ª e me deram Mobral. Gente, então eu costumo dizer que eu trabalho com idosos desde muito cedo. Sim. Né? Mas eu acho que eles me escolheram, eu não cheguei a escolhê-los. Mas depois que eu fui professora no Mobral, eu descobri o tanto que nós somos importantes quando você dá a luz para o outro. Você dá a luz, porque ele consegue absorver o que há nesse mundo. Por ele mesmo, ele não precisa de ninguém para substituí-lo ou traduzir a vida para ele. Então, eu lembro que eu tinha 12 alunos, todos muito idosos. Só um que não, era motorista de táxi aqui da Tubal Vilela. Ali debaixo das árvores, onde é o ônibus, era ponto de táxi. E eu morava no Lídice. Aí eu subia e ele falava, professora, eu te levo. Aí eu subia o morro, pegava carona e voltava com ele todo dia. Professora, por falar em estudo, onde a senhora estudou, né, desde a sua infância até o ensino médio? Eu estudei na primeira fase, eu estudei no Colégio Nossa Senhora, no grupo escolar 13 de Maio. Sim, foram esses 2. E depois o primeiro grau, na época fazia-se admissão, eu fiz admissão e passei e fiz Bueno Brandão. Aí, quando terminei, passei para o museu, onde eu completei o 2º grau. E inclusive, ela me contou uma curiosidade, Vitor Hugo, que os professores dela do museu depois passaram a ser professores da universidade. Da universidade, de Uberlândia, né? A grande maioria. E depois, como eu entrei rápido na universidade, eu os encontrava aqui. E eles foram meus professores no 2º grau. Mas eram, assim, professores consagrados que davam aula lá, sabe? Todo mundo queria estudar no museu, porque eram professores, assim, de qualidade, de renome, de seriedade, de compromisso. E eu me recordo bem de lá e achava, assim, bem interessante. E depois fui colega deles aqui. Foi muito bacana. Olha só que trajetória, hein? Daqui a pouquinho, bora prosear a volta, a gente vai falar da professora Geni, na UFO. Aguarda um minutinho. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear.
Toda pessoa é múltipla, suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. E a nossa convidada de hoje é a professora Geni. Já ficou conhecida como Geni da educação física ou da educação básica? Como é que o pessoal te conhece mais, gente? É Geni dos velhos. Não, mas antes era lá, eles todos falavam, Geni dos velhos, vai falar com a Geni. Então, mas era Geni do Afride. Foi o que eu fiquei mais conhecida. Assim, com Entendi. o nome, porque eram muitos idosos, né? Uma média de 1.500 idosos, então é Geni do Afride. Professora, voltando então lá na sua época da graduação, em 1975 a senhora começou a cursar Educação Física. Por que essa graduação na sua vida? Veja bem, a gente era muito novo, né? E não tinha, a gente não tinha muitas informações. A gente não tinha essa ideia do que eu quero ser, sabe? Hoje, os meninos são jovens, muito jovens, que entram e escolhem o que querem exercer. Mas, na época, não era bem assim. A gente não tinha muita condição de escolha. Como eu sempre dei aula, eu achava que eu seria uma professora excelente de educação básica. Porque eu já tinha dado aula, eu já tinha... Então, eu entrei com essa ideia. E, na época, esse curso era pago, não era federal. Federal, acho que, se não me engano, eram só as engenharias, não eram todas. A mecânica, em especial. Então, era bem distante, e lá era pago. Quando a gente formou, aí federalizou tudo. Então, a gente tinha... um ônus ali, não era nada tão tranquilo, né? Mas de toda forma, eu acho que eu entrei pensando uma coisa e caminhei para outra. Mas eu acredito que o destino pode ser traçado antes que a gente mesma saiba dele, né? E onde era a Faculdade de Educação Física? Era lá mesmo. Lá mesmo? Só que lá era, acho que o Vitor Hugo vai lembrar, uma rinha de galo, onde as pessoas iam para lá, aonde tem a musculação, era uma rinha de galo. E as pessoas ficavam na parte superior, apostando nos galos embaixo. Era no meio do conjunto Bandeirantes. Ali é conjunto Bandeirantes. Era um conjunto de casas que foi construído, um dos primeiros conjuntos habitacionais de Uberlândia, ali, conjunto Bandeirantes. Tanto que as casinhas ali, elas são iguais. E ali tinha a rinha de galo. E a educação física ficou em volta, né? Quer dizer, a rinha de galo ficou no meio. Ficou lá no centro. E era um ginásio. E embaixo era de terra e os galos lá ficavam brigando e o povo em cima torcendo e apostando, né? E embaixo é o Napoleão, o dono de lá. Napoleão Carneiro. Napoleão Carneiro. Ele fez uma piscina, porque lá é brejo. E ele fez uma piscina de água corrente, toda de pedra. E era lá que a gente nadava. O interessante é o seguinte, Eliane. O Praia começava a se erguer como o grande clube que é. O Cajubá, um clube mais da elite. E nós, assim, que a gente morava por ali e tal, que a gente não tinha tanta condição, vamos dizer assim, a gente falava, vamos nadar no Napoleão. Vamos nadar no Napoleão. E lá, a piscina, onde é a piscina hoje, era a piscina de pedra. E a água era corrente. Era gelada. E mais para frente, gelada, absurdo, gente, absurdo. E na época, Uberlândia fazia frio. Sim, não sei se recordam. Sim. Fazia frio, Uberlândia. Não era assim,
igual agora, 2 dias o inverno não. Lá, aqui tinha inverno. A gente tinha muito agasalho pesado. E lá a água era gelada, gelada, gelada. Muitas colegas bebiam um birinitezinho, sabe, para entrar na piscina. E a gente entrava quase todos os dias. Tinha que entrar, senão você ganhava falta. Mais para frente tinha uma outra piscina menorzinha. E uma vez a gente estava nadando e junto uma cobrinha subindo. A gente nadando para cá e a cobrinha subindo. São desafios, Era a né? água do córrego São Pedro, que hoje, por cima de onde passa a Rondônia, então, passava tudo ali. Mas acho que ali é a mina. Mina? Mina lá mesmo. Lá goteja água. Na pista tem um caninho que é a água da mina. Era mina, tanto que a gente, às vezes, ia nadar, dava umas braçadas num sapinho. Era mesmo. Professora Geni, como a senhora disse agora há pouco, a senhora é conhecida muito como a professora dos idosos, né? Dos velhos, como a senhora brincou, né? Dos velhos. Mas a senhora também foi professora da escola Minha Casinha, que hoje é a ESEBA. Como começou essa história? Nos chamaram para fazer... a gente foi para lá antes de formar. 1 ano antes de formar. Aí nos chamaram para fazer um teste, para a gente ver se podia ou não dar aula de atividade física para as criancinhas. Aí lá tinha uma piscininha do tamanho dessa mesa, assim, rasinha. E a gente brincava com as crianças assim, uma vez por semana vai ter natação. E os meninos amavam, a gente sentava lá, batia a perna só, porque... E aí nos convidaram, eu e o professor Alberto, para dar aula lá, e a gente deu. A gente trabalhou lá 1 ano, nós 2 trabalhamos, aí depois eles nos contrataram. Agora, foi ótimo. É engraçado que a senhora se tornou professora titular do curso em que se formou. Como é que é? Bacana isso, né? Então, quando eu estudei lá, eu era da 5ª turma. Né? Hoje deve estar quase... Não me recordo, assim, mas quando eu estava lá, estava na 89ª, por aí. Agora... 102. 112? Aí. Então, são muitas turmas se formando, né? E foram poucas que eu não dei aula, foi só as que eu fui para pós-graduação que eu não dei aula. Mas o interessante é que, quando eu entrei, a universidade estava trocando os professores. Então, o professor Thales estava saindo, o professor Hugo estava saindo, e da universidade como um todo. Porque aí eu já tinha completado pelo menos uns 30, 40 anos. E aí, quando a gente entrou, trocou tudo. E quando eu saí, trocaram todos também. Então, você percebe que esse ciclo, eles vão se repetindo. Há uma renovação. Depois, o pessoal fica, há uma nova renovação. E eu acho isso esplêndido, porque as coisas têm que caminhar, né, para o desejo do tempo, para o desejo do mundo. E eu acho legal isso. Eu formei, eu estudei, trabalhei e saí como professora titular por conta de uma banca que a gente presta, né? E aí você tem que provar que você realmente é bom e que você fez muita coisa. E muito do meu trabalho, o peso maior, esteve em graduação e em extensão. Porque eu acredito na extensão como forma de aprendizado daquilo que você, digamos assim, teoricamente ou empiricamente aprendeu e você vê na realidade. Uma coisa é você falar assim, como Piaget falava, todas as crianças com 3 anos têm essas características. Não são todas. As que moram em regiões mais metropolitanas são diferentes. A que mora mais no interior, as crianças que têm um ambiente violento são diferentes. E assim vai. Então, eu acredito que a gente, na extensão, você consegue experienciar e vivenciar todas esses viés da realidade, sabe? Então, eu sou uma defensora da graduação, que a universidade existe por ela, né? Para a graduação, e eu vejo que a pesquisa, ela complementa tudo isso.
Ela diz, muitas vezes, o que nós devemos fazer. E a gente vai lá e faz e diz, olha, entre o que falou e o que fazer, o que você vê aqui? Essa é uma grande realidade do aprendizado. Foi um grande desafio ensinar criança e ensinar idoso. Houve um choque ou passou um certo tempo? Você foi se adaptando? Como é que foi isso? O ser humano tem uma adaptabilidade incrível, né? A gente se adapta a tudo. Um braço que não levanta, esse aqui trabalha muito. E um olho que não enxerga, o outro enxerga bastante. Então, vai assim. E aí eu não consigo entender que você dá aula para criança e dá aula para idosos seja a mesma coisa. Ali, naquela pessoa de mais idade, ela tem muitas coisas que uma criança ainda não tem. Ela não vivenciou, não aprendeu. Às vezes nem desenvolveu-se toda. Né? O idoso já tem personalidade cristalizada, boa ou ruim, mas já está. O idoso, hoje não fala só idoso, fala pessoa idosa, para questões de gênero, né? Não é os idosos, são as pessoas idosas. Né? E eles têm uma certa vivência muito maior. A criança, você está trabalhando para que ela desenvolva. A pessoa idosa, você está trabalhando para que ela não regrida, ou que ela se mantém. Então, existe uma diferença enorme. As crianças são curiosas, pela característica mesmo, nós somos todos. Mas na infância, as crianças são muito mais porque elas querem descobrir isso que está em volta dela. Ela quer saber para que serve esse aqui. O que é isso? Uma coisa estranha aqui. Ele quer saber. E, às vezes, uma pessoa idosa, mesmo sabendo o que ela não quer mais saber daquilo. Ela tem outras preferências, outros valores. E a gente tem que acreditar nisso. Então, eu não senti esse trabalho pesado. Até porque as pessoas idosas adoram agradar a gente. A gente engorda com eles, porque um dia é um bolo, outro é biscoitinho, doce de manga verde, que eu adoro. Adoro, gente. Levava nas latinhas para mim, outras fazia sequilhos, e tinha um que levava peixe. E me chamava de madrinha. Ele falava, madrinha, hoje eu trouxe um peixe para você. Levava um peixe desse tamanho, limpinho, mas enorme, bonito. Aí eu falava, nossa, muito obrigada. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse peixe? Mas é a forma de agradar. E eu acho que essas recompensas não tem lugar, nem dinheiro, nem pessoa, nada que te faça te recompensar como profissional, sabe? Eu gosto muito dessas lembranças. Daqui a pouquinho, bora prosear a volta. A gente continua falando sobre a trajetória da professora Geni na Universidade Federal de Uberlândia. Guarde um momentinho. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá e o
Bora Prosear volta com a professora Geni Costa, aposentada da Universidade Federal de Uberlândia desde 2016, e aqui ela ocupou cargos de comando, como, por exemplo, a direção da Faculdade de Educação Física e também a diretoria de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. 2 grandes desafios, não é isso, professora? Muito. Como mulher, foi mais difícil? A nossa sociedade, ela ainda, apesar de as mulheres serem maioria, né? Para cada homem tem 8 mulheres, maioria nesse sentido. Mas as instituições, quaisquer que sejam, o público masculino é maior. Quando eu fui diretora, às vezes eu ia substituir o professor Alberto, só tinha eu de mulher. Todos os outros eram homens. Então, não é que seja mais difícil, mas é uma coisa assim que às vezes você tem que insistir mais. Às vezes você não é chegar e falar, cara, vamos fazer um negócio ali e tal. Não é bem assim. Você tem que chegar, abordar, falar, insistir, provar que é o melhor. Então, isso é mais trabalhoso e mais desgastante. Mas, no fritar dos ovos, acabam reconhecendo. Mas ele é mais trabalhoso, sabe? Mas isso tem mudado, o que eu acho bem bacana, porque as mulheres estão buscando novos espaços, né, Josi? A gente quer lugares diferentes, não que a gente queira competir, mas a gente quer ter a oportunidade. E trabalho coletivo sempre funciona bem, desde que as pessoas saibam respeitar uns aos outros e trabalhar com uma harmonia, né? Não é simples, mas eu ainda quero ver isso. Agora explica para quem está nos ouvindo, professora, que a senhora foi consultora do MEC durante um período. Qual era seu papel dentro do Ministério da Educação? Eu era avaliadora de cursos e instituições, né? Então, a gente tinha uma equipe que eles designavam e a gente viajava para outros lugares avaliando os cursos e as instituições. E não poderiam ser de Minas Gerais, onde eu estou. Então, eu viajava muito para o interior do Ceará, o interior de Maceió, o interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 14 mil habitantes, que a grande maioria são alemães. A grande. Eles falam alemão. Nas portinhas, assim, tem escrito, por exemplo, banheiro em português e alemão. Não é inglês, não é outra língua. Então, era assim, foi uma coisa assim esplêndida para mim. Conhecer o país e saber o quanto nós precisamos trabalhar a educação. A educação, às vezes, ela é revestida de móveis, espaço, cadeira bonita, mas lá dentro, no dia a dia, talvez falte ainda essa forma mais trabalhosa de ensinar, essa forma mais intensa de dizer ao outro o que seria melhor. Não quer dizer que é o que ele deva fazer, mas o que seria melhor em determinadas áreas. E, para isso, não só o profissional, mas os estudantes também precisam ser trabalhados. E agora tem que ser na base. Não adianta chegar lá no Enem e falar agora... É como chegar 59 anos e falar, agora sou idosa, quando eu fiz 60 no outro ano. Não é assim que funciona. É tudo uma construção, né? Professora, em novembro nós já gravamos aqui, inclusive foi ao ar um programa com o nosso companheiro de comunicação, Márcio Alvarenga. E a senhora, por muito tempo, teve um quadro no programa dele. Quer dizer, além de tudo, professora desses talentos múltiplos, a senhora também foi radialista, ou é uma radialista, porque quem é radialista nunca deixa de ser? De ser. Acho que é uma comunicadora, talvez, né? Como é que foi essa experiência? Para mim foi esplêndida também. Aliás, tudo que eu faço com muito entusiasmo, né? E aqui eu aprendi, porque eu não sabia, né?
Até uma vez o Márcio falou para mim, Geni, você criou seu estilo, é esse. Então, ele me convidou para falar um quadro sobre envelhecimento, qualidade de vida, chamava Vida Ativa. E nele eu entrevistava as pessoas, né? E eram só 10 minutos. E aí eu fui aprendendo a coordenar o tempo, aprendendo a abordagem das pessoas, e para mim foi assim, esplêndido. Eu amei fazer isso. Então, foram mais de 400 gravações. Ficava tudo na gaveta também, Veliane. E aí, mas foram todas ao ar. E aí, depois veio pandemia, as coisas esfriaram um pouco, e eu comecei a gravar no meu perfil do Instagram, que chama Bendita Idade. Eu comecei a gravar podcasts. E foi maravilhoso também. Gravei com muita gente, muitos assuntos interessantes. Gravei com atrizes. Essas atrizes renomadas, eu consegui gravar com elas. E foi assim, não só nessa área artística, mas eu entrevistava, por exemplo, o médico lá de São Paulo que fez o transplante do meu marido. Sabe, ele é pioneiro lá. Ele foi um dos primeiros cirurgiões a trabalhar com transplante. E esse último que teve, aliás, o primeiro que teve de transplante de útero, foram a equipe deles que realizou. E aí eu consegui entrevistá-lo, consegui entrevistar outras pessoas, transplantados para falar, sabe? Foi assim bacana. Aí meu marido ficou muito adoentado e eu não conseguia fazer muita coisa. Aí agora, possivelmente agora em janeiro, eu retomo tudo de novo. Deus quiser, volta para a comunicação, né, Eliane? Pois é. Eu volto, adoro. Professora, durante muito tempo a senhora foi a coordenadora do AFRID, né? Isso. Um projeto voltado para idosos, né? No seu doutorado, a senhora também trabalhou a ideia de uma velhice bem-sucedida. Isso. Por quê e em que momento essa pauta passou a fazer parte da sua pesquisa, da sua curiosidade enquanto educadora? Então, muita gente, hoje ainda mais, só pensa que a pessoa que tem qualidade de vida é aquela que surfa, aquela que anda de moto toda tatuada, aquela senhorinha que pula de body jump, uma outra pessoa que faz alguma coisa inusitada. Não é isso. A qualidade de vida é muito mais do que esses avanços. Então, por exemplo, uma pessoa que surfa, não necessariamente ela começou na velhice. Ela já surfava antes. Então, eu penso que a qualidade de vida tem muito a ver com a percepção da pessoa envelhecendo. E aí foi a hora que eu falei, bom, então eu vou entrevistar as pessoas lá no AFRID. Por quê? Elas dançam, cantam, estudam língua estrangeira, faz natação, faz hidroginástica. Gente, será que elas têm? Aí eu fiz um questionário, que ele já é tabulado para o Brasil, de qualidade de vida. E aí, pelas relações, você faz uma análise, você entende que qualidade de vida é aquilo. Aí você fala assim, não, mas qualidade de vida, ela mora ali numa casinha ruim, não tem tantas coisas, é assim, tem dificuldade disso. Gente, mas a percepção dela da qualidade de vida é aquela. Então, a gente tem que respeitar. Então, foi aí que me deu esse insight. Então, o AFRID, eu sou muito grata, né? O que eu aprendi foi com eles, aprendi para eles, e eles me ajudaram muito na minha trajetória de pós-graduação, né? Então, foi assim, um casamento muito interessante. Professora, por falar nisso, né, o AFRID, ele não existe mais. Não existe. Ele existiu por 30 anos, mas depois ele não existiu mais. Como eu disse, né, fazer extensão dá trabalho. E não é um trabalho assim
Dá trabalho chegar uma pessoa idosa lá na sua sala, que você está corrigindo prova, e ela quer falar sobre um problema que aconteceu na casa dela. Você tem que ouvir, você tem que ajudar. Ou outra vai lá reclamar que não trouxe camiseta e que a professora queria que ela tivesse camiseta, aí você vai lá e acalma aquilo. Então, além de você dar aula, estudar, pesquisar, escrever, corrigir prova, eu falo sempre isso porque era a coisa que eu menos gostava na educação, corrigir prova. Eu falava assim, se eu pudesse, eu sabia dizer assim, você merece 10, você uns 8, você merece louvor, inclusive. Eu saberia dizer isso, né? Petulância, mas eu saberia, eu acho que eu saberia. Então, é nesse sentido que eu acho que dá trabalho você organizar tudo com alunos que vão ali estagiar com você, né? E, ao mesmo tempo, ser tutora do PET, são 12 alunos que você é responsável por tudo deles. Então, era muito trabalhoso, mas era extremamente eficiente o trabalho e os objetivos eram conseguidos facilmente. E os idosos devem ter sentido muito, né? Às vezes eu encontro um ali, outro ali, ou quem escreve para mim no Instagram. Ai, professor, eu sinto tanta falta, porque a gente ia para lá, a gente brincava, a gente promovia viagens para eles, sabe? Eu suava para conseguir um ônibus aqui na UFA, mas quando conseguia, eles iam para Caldas Novas, faziam outras coisas, né? Além daquilo ali, do dia a dia, né? A senhora tem ideia, durante esses anos todos de AFRI, de quantos idosos foram assistidos? Não tem não, mas muitos, muitos. A faculdade inteirinha ficava cheia deles, inteirinha. E aí a gente começou a abrir outras turmas e aí ficamos utilizando áreas, né? Aí eles começaram a questionar a gente. Não, onde a gente vai? A Geni está lá, a Geni dos velhos. Lá na sala está cantando coral. Lá na musculação, ocupa as 2 piscinas, depois tem a quadra que eles reclamavam de mim. Quer dizer, não tinha nada, não tinha ninguém, eu avançava, não tinha nada. E aí, fazer isso também dá trabalho. Você ter que convencer o professor que dá aula lá que num dia X eu gostaria de usar, né? Mas a gente fazia e dava certo, deu tudo certo. Pena que acabou. Daqui a pouquinho nós estamos de volta falando sobre esse acolhimento da professora Geni e a qualidade de vida durante o envelhecimento. Bora prosear, volta daqui a pouco. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com o Bora Prosear. Hoje o papo tá agradável. Hoje nós estamos aqui com a... Como é que é? Professora Geni dos Velhos. Geni dos Velhos, é. É interessante, Vitor Hugo, que hoje é o primeiro dia do ano, né? A gente está aqui com a professora Geni, falando de vida de envelhecimento. Qualidade de vida, acolhimento, generosidade.
Eu também estou nessa faixa etária aí, né, professor? Então, Nós estamos, né? tudo de bom que eu falar deles é pouco. Professora Geni, de 2002 a 2004, a senhora foi membro do Conselho do Idoso, não é? De 2005 a 2008, representou a UFO como membro da diretoria nesse conselho também. Isso. O que mudou na cidade a partir desse trabalho? O que a senhora verificou? Ou seja, desse período de 2002 a 2004 e depois 2005 a 2008? Veja bem, Uberlândia, se não me engano, é um dos primeiros lugares onde criaram o Conselho do Idoso. Então, ele já está institucionalizado na cidade. Então, é um conselho que trabalha bastante. É um conselho que busca dar atenção a essa população que cresce avassaladoramente. Né? Em breve seremos todos idosos. E eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, mas esse é um outro ponto que a gente pode conversar um dia depois. Então, o conselho, quando eu entrei em 2002, não estava muito elaborado. Ele existia, mas tinha muita competência que ainda não acontecia. E, a partir dali, começaram a acontecer cuidados especiais com as ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos, os antigos asilos, né? Então, cuidados especiais no sentido de ter normas, regras, trabalhar a questão da violência, que é absurdamente grande, onde falar, onde procurar. Então, junto com a Secretaria Social da Prefeitura, o Conselho do Idoso e a universidade, a gente tinha condições de auxiliar essas pessoas. Então, a gente fez muitos seminários, muitas palestras, muitas ações. Lá aquele outro primeiro livro que eu escrevi, da Velhice e Memória, um grande, né? A gente fez uma palestra lá no Conselho e teve um convite para todas as pessoas. Lá lotou. Desculpa, mais uma vez. Lotou. Então, foi assim, começou a borbulhar, sabe? E depois, como eu fui representante da UFO, porque eu era representante civil, aí depois eu era representante da UFO. Então, a gente tinha uma conexão maior. A gente podia sugerir, fazer, trabalhar em parceria. Então, a gente fez um seminário bem grande na época. A gente fez, por exemplo, momentos de estratégias metodológicas para lidar com a pessoa idosa, com quem tem Alzheimer, as instituições que abrigam essas pessoas, que realmente, quando elas vão, elas já estão muito decrépitas, né? E então falecem muitas pessoas. E aí, como é que você convive com isso? Todo dia, um afeto novo e um falecimento, sabe? Então, a gente trabalhou muito isso. Em parceria com a UFO, as coisas andam muito bem, porque a UFO tem uma extensão forte, muito forte, e ela não para. Pode ser pró-reitor, um pró-reitor, o outro, diretores, mas ela continua forte. Geni, hoje a gente vê a pirâmide etária no Brasil, ela tem menos adolescentes e crianças na base, tem um corpo, uma barriga ali, dos 20 aos 44 anos, que forma o corpo dessa pirâmide, o que indica que essa pirâmide nos próximos anos vai girar e nós vamos ter um número de pessoas idosas bem maior, bem marcante. Como é que você acha que a gente, como sociedade, pode cuidar desse idoso, dessa geração de idosos que existe e que está por vir em nosso país? Vitor Hugo, o mundo está envelhecendo, o mundo, né? Mas muitos outros países ou continentes conseguiram ficarem ricos e envelhecerem. Como? Japão, China, Itália, até Portugal.
Mas o Brasil, que tem uma extensão de continente, ele envelhece a passos largos e a gente ainda não conseguiu riqueza. Apesar de ter tanta riqueza, a gente não conseguiu ser ricos, digamos assim. Então, isso é um problema sério. É um problema que os governantes tinham que entender isso, para mim, há pelo menos uns 50 anos atrás, se prevendo para essa atualidade. E aí a gente chega à conclusão que as políticas públicas não acolhem esse público, a Previdência vai ter um colapso, eu acredito que ela terá, porque as pessoas estão envelhecendo. As pessoas cada vez mais estão envelhecendo. E ela precisa dessa previdência e ela precisa de cuidados. Então, a profissão que mais deve crescer é a profissão de cuidadores, que até hoje, infelizmente, ela não é considerada uma profissão oficial. As coisas acontecem, né? O bem ou o mal está acontecendo, mas ela não tem essa condição de ser ainda hoje. Aliás, ela tem, é porque ainda não conseguiram oficializar. E o que a sociedade pode fazer? Primeiro, eu acho que todos nós temos que ter informação sobre o nosso envelhecimento. A partir do meu envelhecimento, eu posso tentar compreender o outro, porque cada um vai ter sua velhice. Você vai ter sua velhice, você vai a sua, a minha. A Josi não deve estar nem pensando na velhice dela, porque é muito jovem. Isso significa que ela está errada, porque ela já deveria estar pensando. Mas ela é igual a todos os jovens. Não vou pensar agora não, ainda falta muito tempo. De repente a batata quente cai no seu colo, ou cai no colo do seu vizinho, ou cai no colo do seu amigo, e aí nós precisamos trabalhar a empatia, nós como sociedade civil. Nós temos que trabalhar a empatia e a compaixão pelo outro, porque seremos o outro algum dia. Hoje eu não sou, mas eu vou ser, né? Serei, se nada interromper esse ciclo de vida. E as políticas públicas e as ações governamentais teriam que entender muito mais sobre o processo de envelhecimento. Mas, de forma geral, falo geral mesmo, de todos os setores, ninguém quer falar nem da velhice nem da morte. Duas coisas que vão acontecer objetivamente com todos nós. Inexoravelmente. Inexoravelmente. Geni, então como se preparar para esse momento? Você falou que a Josi não deve estar nem pensando. Eu já estou pensando, mas ainda não me preparei. Como se preparar? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso envelhecimento é nosso. Porque o estilo de vida que você adotou antes, talvez ele não tenha adotado. Então, por isso que as velhices são únicas. Cada um vai ter a sua. Mas, de forma geral, a gente se prepara desde muito cedo. Ou deveria se preparar. Porque tudo que você é na velhice vai depender do que você foi antes. Se você teve uma mente saudável, lá atrás, você vai poder chegar com uma mente saudável na velhice. Se você não teve bons hábitos, você vai ter as consequências do não uso dos bons hábitos. Então, a gente deveria se preparar, Eliane, de uma forma muito simples. Vai acontecer comigo. Então, hoje eu vou começar, mas qualquer hora é hora de se preparar, tá? Você fala assim, eu não preparei aos 20, mas então eu estou com 50, então agora não adianta. O nosso corpo é sábio. Se você para, ele para também. Se você estimula, ele fica hiperestimulado e você melhora todas as suas taxas hormonais, melhora todas as suas condições físicas e mentais. Então, como se preparar? Falando dela. Falando da velhice. Como que a gente sabe dela? Estudando, lendo. E não dar importância para o que o social prega. Porque hoje a gente envelhece, está envelhecendo bem, mas as pessoas acham coisas que a gente tem que fazer. Não, essa velhice, ela tem que ser uma mulher
bem feita de corpo, tem que ir para a academia todos os dias, nunca deixar restinho de cabelo branco, está sempre disposta. Gente, mas esse é um dia que eu não quiser, eu vou ter que ser. Já estão me botando num outro padrão. Põe no padrão da infância, no padrão da juventude, no padrão da adolescência, no padrão da velhice. Então, eu acho que a gente tem que cair fora dessa normalidade, que não é normal. Então, a gente, sabendo de nós, você se prepara para esse momento. Aí, você me pergunta, é bom envelhecer? Fala, nossa, é ótimo. Não, a gente está envelhecendo, está caindo aqui, meu olho empapuçou. Nossa, gente, minha orelha cresceu absurdo. Porque a orelha e o nariz não param de crescer, né? Nossa, minha orelha, então vou ter que tampar. Quer dizer, isso não é bom. Mas existem outras prioridades. Será que não viver isso seria o melhor? Será que viver isso com mais lentidão e com mais propriedade seria o melhor? Sim. Então, nos reconhecermos como pessoas velhas, muita gente não gosta desse termo, mas somos, assim como a criança da infância, nós somos os sujeitos da velhice. E isso, eu falo sujeito porque a gente é sujeitado à velhice. Ou então você morre antes. E agora, se a gente está aqui brigando com essa velhice, é muito dolorosa. Então, eu quero viver mais ainda. E eu hoje falo da velhice e da minha também. Você se preparou? Tem se preparado? Tem me Geni? preparado a cada dia. Aí você fala, você se preparou para perder seu marido? Não. Porque a perda, quando você perde, é uma ruptura. E você vai envelhecendo e não tem essa ruptura. Você tem uma consequência. Agora, quando você perde um ente querido com o qual você conviveu por 50 anos, é muito doloroso. Tudo lembra. A cadeira que ele sentava, o lugarzinho da cama dele, as roupas, o cheiro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de se preparar para essa velhice e aceitá-la. É bom ter o papinho aqui, a mão pintada. Não, não é bom. Mas é isso, ou você ficar brigando com essa velhice e vai viver aí mais 30 anos brigando, ou você convive bem com ela. O preparo passa por aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Geni Araújo Costa. A gente vai falar sobre o dia a dia, planos futuros. Bora prosear, daqui a pouquinho tá de volta. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá, e o Bora Prosear está de volta hoje com a professora aposentada da Universidade Federal de Uberlândia, Geni Costa. Professora, vamos falar um pouquinho agora do seu dia a dia. O que é lazer para você? Então, lazer é bem diferente de tempo livre, né? É bem diferente. Que eu posso ter um tempo livre entre o almoço e até as 2 horas. É um tempo livre, não necessariamente é meu lazer. Para mim,
hoje, eu gosto de fazer as coisas que eu planejo fazer. Eu descobri talentos em mim que eu jamais encontraria quando eu era uma professora acadêmica, né? Trabalhava na academia. E hoje eu me descobri fazendo coisas assim, até que eu falo, nossa, eu não vou conseguir fazer isso nunca, tem que ter muita paciência, nossa, eu não vou ter jeito. A convite de uma grande amiga, ela me chamou para fazer aula de bordado. Foi assim que eu perdi meu marido, né? Então, vamos fazer, é uma turma legal, a gente toma café, come bolo e borda. Eu falei, não, eu não tenho paciência. E não é de ver que eu consegui ter paciência? E quando o nada começou a se transformar em tudo, eu fiquei feliz demais. Nossa, foi uma felicidade. Então, para mim, isso é um momento muito prazeroso. Escrever, né? Eu nunca me vi escrevendo poesias. E hoje eu me vejo escrevendo. Eu gosto. Às vezes é uma coisa assim, simples, me dá um insight. E eu vou lá e escrevo, sabe? E às vezes eu sento lá, não sai nada, mas é assim, né? Os insights não acontecem ao acaso. Então, hoje, meu lazer é encontrar minhas amigas. Todas as terças-feiras a gente se reúne, toma um delicioso café, conversa, bota prosa para fora e a gente celebra a vida, sabe? Então, eu tenho vivido isso. Antes eu não fazia porque eu cuidava do meu marido, né? Foram muitos anos. E ele, depois, mais no final, ele, por conta de tanto medicamento, os imunossupressores, mais outros medicamentos, ele perdeu a visão. Então, eu tinha que fazer tudo com ele. E a gente fez tudo que a gente podia fazer. Então, isso para mim também era prazeroso, sabe? Eu morei em São Paulo 5 meses por conta desse retransplante. E um dia eu estava passando aquele filme, Ainda Estou Aqui, e ele queria, porque eu falei, então vamos. E a gente foi na sessão da 1 hora. Tinha ninguém na sala VIP, só eu e ele. Ixi, a gente conversava, ele falava, onde a gente está? Eu falei, agora no mar entraram. E aí, mesmo pelo som, ele estava identificando. Que delícia, gente, foi muito prazeroso para mim, muito. Poder fazer alguma coisa por ele, eu gostei de fazer. A Geni hoje é viúva? Sim. Tem quantos filhos? 2. E netos? Só 1. Mas eu acho que vai sair mais um aí. Estou esperando. Como que é a Geni vovó? Eu sou uma babona, adoro ser vovó. Toda vez que eu sei que ele está indo lá, né, fim de semana em especial, eu já deixo uma surpresinha, uma coisinha. Ele já entra, vai direto, ele fala, vou lá no meu quarto. Ele tem um quarto lá. Ele tem um quarto lá. Então, tem caixa de brinquedo, tem quadro para escrever. Eu comprei um peixinho, mas o peixinho morreu, vou ter que comprar outro. E ele pôs um nome no peixinho, Minico. Ai, que fofo, gente, eu adoro isso. Ama ler, né? Ele não sabe ler, mas a gente lê para ele, ele ama. A gente conta historinha, aí depois ele reconta a história, aí não pode mudar nada, que ele percebe. Vovó babona. Professora, depois de aposentada, lançou 2 livros de poesias e crônicas. Foi. O primeiro foi um livro com vários convidados. Eu queria escrever sobre um livro com memórias. Falasse da velhice, mas de uma forma poética. Tanto nas crônicas quanto nas poesias. E aí aconteceu, eu fui chamando várias pessoas que participaram comigo. E 2 deles, um até, acho que não sei se é professor aqui na UFA ainda, e é fotógrafo. E a gente tirou foto dos idosos institucionalizados. Não foi uma foto de uma velhice comum, foi a foto de uma velhice, digamos, uma velhice ausente, que está distante, sabe? E um dos fotógrafos falou para mim assim, professora, você falou que era para eu fotografar a beleza deles. Eu não estou vendo beleza.
Porque a beleza que ele achava era a beleza do padrão. Gente, a gente fez várias visitas. Por fim, esse fotógrafo deitava no chão para tirar a foto, por exemplo, da mão. Aí eu fui numa floricultura e pedi várias flores, uma florzinha só. Aí tem muitas fotos com florzinha na mão, uma flor assim, com outra florzinha, orquídeas, objetos antigos, né? E tem lá. Pegando nenê, eu convidei várias pessoas que tinham netinhos ou filhinhos nenê, né? E elas levaram, e as pessoas pegaram, os idosinhos sentados na cadeira, pegavam, faziam carinho. Tem fotos lindas. E esse livro, então, ele trata desse assunto. Agora, esse aqui é só meu. Meu patrocinador na na imensidão do o olhar. Aí, deixa eu mostrar aqui. E aí, eu falo que meu patrocinador foi meu marido. Então, ele que bancou esse livro aqui. E na época que eu marquei o lançamento, tudo foi em setembro agora. E aí ele não pôde ir. Mas deu tudo certo. É um livro de poemas, Geni. É um livro de poemas e poesias, né? Sabe? E aqui, lembra que você me perguntou quantos nós somos, né? Sim. A que faleceu era poetisa. E ela não explorou muito, sabe? Ela viajava e escrevia poesia dos lugares onde estavam. E aí tem vários cadernos, os filhos me deram. Aí aqui tem 2 poesias dela também, que são lindas. Geni, seus irmãos são vivos ainda? 2 são. 2 são vivos. E moram aqui em Uberlândia? Moram aqui, moram. Algum é da academia também? A minha irmã foi da Ezeba. Ah, tá. E aí ela trabalhou também, aposentou por lá. E ela trabalhava com teatro. Ela é bem artística. Professora, poderia ler alguma coisa para nós, por favor? Com prazer. Eu escolhi uma, porque quando eu leio, muita gente me indaga. Mas é sobre o quê? Aí é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos ver se vocês vão me indagar também. Só um minuto, por favor. Na imensidão do olhar. Na imensidão, o olhar. O olhar. A poesia se chama Quando Você Me Acolhe. Quando tudo parecer o fim, estarei aqui a lhe esperar. Quando tudo parecer o fim, serei tantas coisas quanto desejar. Serei a luz que acalmará sua aflição, a espada que libertará seus sonhos, o ar que sustentará seus castelos, a água que clareará seus pensamentos, o fogo que aquecerá as frias noites, o solo fértil que confirmará sua existência, a poesia que acalentará sua tensa alma, o labirinto tortuoso que o levará até o fim. Até mim, desculpa. Não tenho forma, cor ou cheiro definidos. Não tenho linguagem própria também. Sou o céu, o sol, a lua, o ar e até o mar. Sou o que e quem você imaginar. Sou aquele a quem você poderá chamar por quantos nomes desejar. Todos eles chegaram até mim, mesmo sendo incrivelmente singulares. Somos o extraordinário milagre da vida. Olha, professora. Essa aqui, aí, muita gente, quando eu leio, ou lendo, me comenta, mas de quem você está falando? Eu pensei se o marido chegou a conhecer esse poema. Ele chegou. Inclusive, o marido fez a orelha do livro. O marido fez, assim, com muita relutância, mas fez. E de quem está falando? E de quem que você pensou, Eliane? Eu pensei no extraordinário da vida. Aquilo que é extraordinário para mim. Qualquer que seja o extraordinário, né? Não é, Josi? Então, qualquer que seja o extraordinário, que seja a sua amizade, que seja Deus,
que seja a sua afinidade, que seja um anjo, que seja o seu pensamento. Todos levarão até mim. Quem? Eu que vou levar. Né? E pode ser a quem você quiser e desejar. Então, pode ser uma oração, pode ser um crucifixo, pode ser uma contemplação. Tudo isso dependerá de mim e do quanto eu empenho naquilo que eu estou desejando. Então, é isso. Né? Parece que eu estou falando de alguém, de um ser humano. Né? Não, não é. Eu falo até do que não é humano, né? Extrapola, transcende. E essa poesia é uma das que eu mais gosto. Muito gente. belo. Muito bom, muito bom. O livro está disponível para quem quiser comprar, gente? Como eu não tenho muito mais exemplares, o lançamento vendemos muito, felizmente. Ainda bem. Ainda bem, valeu a pena, porque papel escrito e guardado não serve para nada, né? Nem para tocar o coração do outro. Então, pode escrever para mim, pode entrar no meu Instagram, que é @benditaidade, ou solicitar também por perdi o nome lá, o Facebook, todos eu atendo e eu ponho no correio e envio. Pode ser? Pode, claro. Professora Geni, queremos te agradecer por começar o nosso 2026 já desse jeito, né, Eliane? De uma forma leve, né? Da gente aprender um pouquinho com ela também do que é extraordinário para a gente, para qualquer um, né? Respeitar o extraordinário de cada um, né? Porque, como ela colocou, às vezes o que é importante para um pode não ser para o outro. Às vezes o que faz um feliz não faz o outro, né? Então, a gente saber respeitar isso também, saber programar um pouquinho mais do nosso amanhã, né? Que eu não tinha parado para pensar nisso também. Né? O que eu quero para o meu amanhã? Fala nisso, Geni, o que você quer para o seu amanhã? Muita coisa. Até pouquíssimo tempo agora, né, após a minha viuvez, eu sinto até dificuldade de falar que seu estado civil, viúva, parece que eu não sou viúva, sabe? Então, eu tenho muita presença do meu marido comigo. É uma palavra pesada, não é? É pesada, não é? Eu não gosto também, não. Mas eu penso assim, o meu futuro, eu quero continuar descobrindo mais talentos em mim, escrevendo mais poesias, tentando bordar mais. Isso aí foi, assim, o ápice da minha paciência. E eu quero ainda viver bem até o último resquício de vida. E viver bem significa fazer almoço na minha casa, conviver com meus filhos, conviver com a família, porque as famílias vão se distanciando, né? A gente vai trabalhando e vai distanciando. Eu estou tentando fazer esse agregamento novamente. Eu gosto de sair com as minhas amigas e conversar. Nada de especial, mas tudo muito confiável, né? Motivacional. E eu penso isso, quero ainda continuar muitas coisas. Eu faço aula de inglês. Canto. Eu estou um pouquinho parada do canto, mas é porque, como eu mudei para São Paulo, eu não participei de nada aqui. Aí parei tudo. Lá eu só fazia atividade física. Aí eu parei com tudo. Mas aí eu voltei, aí teve aí vem essas questões burocráticas, né? Quando alguém parte. E aí eu quero agora retomar tudo que eu fazia e tudo que eu ainda quero fazer. Então, o meu prazer maior e o que eu penso para a minha velhice é essa. Posso me cuidar? Posso. Quero me cuidar. Eu gosto de andar de batom, pintadinha, eu gosto de cuidar do cabelo. Mas, assim, eu não troco nada para que seja uma coisa, assim, boa para o outro. Sabe? Hoje eu vivo muito isso. Eu sou altruísta, eu sou compassiva, eu sou empática, eu percebo isso em mim, acho que posso ser mais. Sou grata, mas, ao mesmo tempo, eu estou com o desejo de ser aquilo que eu sinto que me faz bem. Eu acho que eu mereço.
sabe? A questão de merecimento. Com certeza. Todos merecemos. Todos né, Geni? merecemos, mas desenhado por você, não por uma instituição, uma família, um grupo, colegas, não. Aquele merecimento desenhado por você. Geni, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo nosso bate-papo. Vitor Hugo, obrigada pela companhia. Josi, Feliz Ano Novo. feliz ano, exatamente. Um Isso. lindo 2026 para todos nós. Para todos nós. E Conversar com a professora Geni Araújo Costa foi extraordinário. Bora prosear, volta semana que vem. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.